Veneza em tempos difíceis. Suspensa em 2020 devido ao coronavírus, a Bienal de Arquitetura de Veneza está de volta. Participantes de todo o mundo buscam respostas à pergunta que é tema desta edição: como vamos viver juntos? Grande parte dos artistas vem da África, Ásia e América Latina. A Bienal costumava ser sobre o que a Europa tinha de novo para exibir, e o resto do mundo vinha aqui para copiar ou ser influenciado pelas novidades. Isso mudou nos últimos anos. Hoje, a Bienal traz o mundo para cá. A exposição reúne ideias e inovações do mundo inteiro e as apresenta para a Europa Ocidental e para a América do Norte. Inspirações dos 4 cantos do mundo, como esta construção que veio direto das Filipinas. O cerne do projeto não é o edifício em si, mas o processo de criação. Essa questão de como vamos viver juntos também é muito sobre como vamos construir algo juntos. O projeto é baseado numa tradição que nas Filipinas se chama Bayanihan e na Noruega chamamos Dugnad. É uma forma de apoio mútuo que existe em vários países, uma maneira de lidar com o cotidiano, de enfrentar os desastres naturais ou pós-calamidades e até mesmo as pandemias. Norte das Filipinas, o arquiteto norueguês Alexander Furunes e seu colega Sudarshan Hadka trabalham em uma pequena comunidade. Juntos, eles desenvolvem um projeto novo e necessário, uma biblioteca pública. A comunidade conhece o lugar onde vive, então eles compartilham a sabedoria local com a gente e nós compartilhamos nosso conhecimento arquitetônico com eles. É uma troca, estamos todos trabalhando juntos. As obras levam 2 meses e o resultado do projeto agora pode ser visto em Veneza. Os arquitetos ficaram bastante satisfeitos com a parceria. O conceito Malaiwala incorpora todas as expectativas que as pessoas têm de um espaço bonito. Ambientes claros, leves, bem ventilados e bastante amplos. Esses componentes são capturados pelo termo Malaiwala. O projeto do prédio seguiu esse conceito em cada decisão. O piso é elevado, as portas são permeáveis, o telhado é inclinado para que o ar possa circular pelo edifício. Esse princípio norteou todas as nossas decisões e estou muito orgulhoso porque a concepção veio deles. Após a Bienal, a biblioteca retornará às Filipinas, de volta para as pessoas que a construíram. Também no pavilhão egípcio, destaque para o aspecto social da arquitetura. Aqui, os protagonistas são pessoas simples, com seus valores e estilo de vida. A arquitetura serve às pessoas. Se levarmos em conta suas necessidades, seus pensamentos, seu estilo de vida, vamos criar uma boa estrutura urbana. Mas será que tantas pessoas diferentes podem realmente viver juntas? O manejo inteligente e respeitoso da diversidade sociocultural é o grande desafio de qualquer cidade. O estúdio Enlace Arquitetura atua em Caracas, capital da Venezuela. Na década de 1950, com o boom econômico do petróleo, a cidade vivenciou uma grande migração interna. Quando uma cidade cresce, uma outra cidade se autoconstrói em paralelo. Porque o sistema econômico e o mecanismo de aquisição de terras não permitiram que as pessoas que trabalharam nesse auge econômico tivessem casa própria. E assim surgem os chamados bairros. Este fenômeno não acontece apenas na Venezuela, mas em toda a América Latina, em todo o mundo. Existem 2 tipos de malhas urbanas, uma planejada e a outra que vai se autoconstruindo. A
Lace Arquitetura fez um levantamento da estrutura espacial e do estilo de vida no bairro La Palomera, em Caracas. Há prejuízos, há discriminação, Existe preconceito, discriminação e muitas dificuldades que tornam a convivência um desafio. Como viver juntos realmente é reto. O processo de análise e descoberta dos bairros levou 2 anos. Tradições e saberes ancestrais dos habitantes foram catalogados como em um estudo botânico. Entre as revelações, estruturas bonitas e até surpreendentes, como calçadas e escadarias sempre muito movimentadas. Assim são criados espaços para promover a coesão e o senso de comunidade em toda a cidade. Não se trata de uma parcela pobre ou marginalizada, não. É quase a metade de uma cidade. Famílias que, após gerações, hoje têm profissionais, médicos, advogados. Está na hora de entender que não se trata de 2 cidades, mas de apenas uma com malhas diferentes. Com tecidos diferentes. Novas abordagens para as cidades, novas estratégias para desenvolver ainda mais a coexistência. A instalação nigeriana também traz tudo isso. Entender melhor o outro é a chave para conseguirmos viver juntos. Eu busquei minhas raízes na filosofia e cosmologia iorubá para tentar encontrar minha resposta. E a encontrei em um provérbio iorubá que diz: pessoas são como um portal. Quando você as abre, se torna guardiã de seus segredos. Keep up secrets. Portais para realmente conhecer o outro. Passagens para superar o medo do desconhecido. Mas ainda falta muito para um mundo de plena acessibilidade. A instalação mexicana vai direto ao ponto. Essa é a sensação diante de um caminho bloqueado. Mas nenhum muro é intransponível. Fizemos uma pesquisa e identificamos 2 tipos de deslocamento, o natural e o sociocultural. Um dos mais conhecidos é provavelmente a migração, uma das mais fortes no México devido à nossa localização geográfica entre os Estados Unidos e a América Latina. Mas acreditamos que existem muitas outras formas de deslocamento, por exemplo, a de outras espécies. A areia, a água, o ar e os animais não conhecem fronteiras. Muitas vezes invisibilizamos o ecossistema em que habitamos. O pavilhão israelense se concentra neste ecossistema. Aqui se vê rastros e restos de animais. Nas últimas décadas, eles foram expulsos de seu habitat natural e até mesmo extintos. O progresso traz muitas vantagens para as pessoas, mas acho que precisamos reconsiderar nossa relação com a natureza. Os efeitos fatais da atividade humana sobre a fauna e a flora em nome do progresso e das ideologias. As cabras pretas, animais típicos da economia palestina, foram praticamente exterminadas por israelenses que priorizam a criação de gado. É possível ver as tensões e os conflitos desta terra, que é santa para tantos povos, se refletindo na história dos animais. Mais do que nunca, a luta por recursos ameaça a nossa coexistência e nossa sobrevivência no planeta. Esta construção vem do Chile. No país sul-americano, um antigo conflito entre o governo central e o povo indígena Mapuche chegou ao seu ápice. Eles não se deixaram reprimir pelos colonizadores espanhóis. Já sob o governo chileno, os Mapuches são deslocados e discriminados até hoje.
mas eles resistem e lutam para manter o próprio estilo de vida, em harmonia com a natureza e opondo-se a todos os projetos que colocam o meio ambiente em risco, como o desmatamento. O renomado arquiteto chileno Alejandro Aravena busca uma solução para este conflito. Esse conflito tem razões econômicas, políticas, jurídicas e culturais. O papel da arquitetura é oferecer uma síntese de toda essa complexidade. Uma síntese que é resultado de muitos encontros e discussões. Nesse processo, entendemos que os Mapuche têm uma tradição milenar de resolução de conflitos. E esta é exatamente a questão desta Bienal. Como vamos viver juntos? A solução deles são parlamentos. Esses parlamentos têm uma condição, uma simetria mínima de conhecimento de ambos os lados. Antes de negociar, é preciso saber com quem se está lidando. Os Mapuches dizem, nós sabemos o que é o Chile, mas o Chile não tem ideia de quem são os Mapuches. Como esses parlamentos não ocorriam em um prédio específico, Alejandro Aravena decidiu construir um. Tivemos que integrar alguns pontos de partida da arquitetura religiosa Mapuche. Por exemplo, a forma circular, típica das culturas orais. A orientação leste, para o nascer do sol, é essencial para as atividades Mapuche. Tínhamos que tornar isso visível. Entendemos que a forma ideal de fazer isso era com verticalidade. A ideia original era que um encontro de negociações fosse realizado aqui durante a Bienal entre os Mapuche e uma madeireira, mas com a pandemia e as restrições de viagem isso ainda não aconteceu. Será que um lugar neutro como este pode ajudar a resolver o conflito? Qualquer tentativa é bem-vinda. O futuro está nos pressionando, é evidente que não estamos satisfeitos com as respostas que temos hoje. Por isso, somos obrigados a pensar no futuro. Não temos outra opção. Uma coisa é certa, a importância da responsabilidade social, e não apenas por parte dos arquitetos.